Boa noite, pessoal. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Boa noite, professor. Alegria tê-los aqui. Eu não identifiquei aqui de quem foi o cumprimento, mas... Estefânia. Ô, Stefania, maravilha. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, professor. Vamos dar início hoje a uma intensa programação que perdurará toda a semana, mas eu espero que transcorra da maneira mais leve e descontraída possível, apesar de eu estar aqui em traje formal, encerrando um dia de expediente, mas isso nem combina com o tom que eu pretendo imprimir aqui a nossa conversa. Eu vejo aqui, pelos nomes, nós temos aqui colegas antigos que eu não vi há bastante tempo, me alegro em revê-los. Vejo os nossos guerreiros de sempre, nossos alunos fiéis, que estão sempre prestigiando as nossas iniciativas. E vejo também, para minha felicidade, novos, vou dizer rostos, mas novos nomes, não é? Muita gente que eu não identifico pelo nome, isso me deixa muito feliz. Especialmente a você, que está chegando agora, eu quero dirigir uma mensagem assim, de acolhimento. A ideia de realizar esse, nós chamamos de mini-curso, né? Decorre de em primeiro lugar, de uma iniciativa da orquestra. A orquestra, não sei se todos sabem, é a empresa que produz, gerencia os cursos que eu ministro online. É responsável também pela elaboração daquela newsletter que eu encaminho semanalmente por e-mail. E, há algum tempo, juntamente com a orquestra, a direção pedagógica da empresa, a gente resolveu criar o que a gente chamou de Open Concert, um concerto aberto, que não se confunda com os nossos cursos, né? Uma oportunidade para a gente alcançar um público maior, chegar a pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho no magistério. É digamos, uma estratégia, eu teria por que negar, de conferir maior visibilidade ao nosso trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, é algo que tem uma inspiração social, eu diria, essa ideia de democratizar o acesso a informações de qualidade. A gente sabe que essa batalha dos concursos públicos ela é dificultada por um fator indesejável. Nem todos os candidatos acabam tendo acesso, né, às mesmas condições de preparação. Isso é algo que intriga não só a mim, mas no Ministério do Trabalho, um debate muito presente na própria instituição e nos colegas que se dedicam ao magistério. E aqui e acolá tem surgido algumas iniciativas, ainda pontuais, ainda insuficientes, eu reconheço, mas para tentar atacar esse problema, né? E trazer, digamos, maior igualdade de oportunidades entre os candidatos, fazer com que as informações que são importantes na preparação do concurso possam chegar a um maior número de pessoas. Então, a orquestra tem esse propósito e, periodicamente, nós temos realizado alguns eventos como esse, nunca com essa duração, né? Na verdade, a gente adotou agora um formato um pouco diferente. Nós vamos, durante 5 dias aqui seguidos, tentar aprofundar um tema que eu escolhi com muito carinho, que eu considero absolutamente central, né, na preparação para o concurso do MPT, vem sendo cobrado de maneira recorrente. A gente vai ver isso logo mais. E a ideia foi
entregar esse conteúdo dentro de um formato um pouco mais leve. A gente tem feito sempre, solicitado aos alunos que participam dos nossos cursos, feedback, uma avaliação crítica sobre a maneira como a gente entrega conteúdo. E uma coisa que aparece sempre é esse desejo de que as sessões de aula, os encontros, tenham uma duração um pouco mais compacta. Eu tenho um trabalho que eu desenvolvo já há vários anos, do qual eu me orgulho muito, que é o MPT Track, né? Alguns de vocês conhecem, vejo inclusive aqui participantes da turma atual, que é uma espécie de curso extensivo, regular, em que a gente aprofunda bastante os temas de interesse para o concurso do MPT, mas nem todo mundo se identifica, digamos, com a proposta do MPT Track, porque ela é muito analítica, nós temos encontros com uma duração bastante longa, e eu ouço frequentemente esse testemunho. Flávio, não é que eu não gosto do conteúdo, não é que eu não me sinta interessado, mas é porque é difícil, às vezes, conciliar com a minha agenda, com a minha rotina. E a gente tem essa preocupação, e é uma preocupação tanto minha quanto do pessoal que cuida da organização dos cursos. A gente costuma dizer aqui internamente que nós somos obcecados por modelar experiências de aprendizagem, né? Antes de preparar bons conteúdos para oferecer aos alunos, a gente tem essa preocupação de formatar experiências de aprendizagem agradáveis e eficazes. E nas nossas reflexões mais recentes, todas elas passam por essa necessidade da gente entregar um conteúdo mais mastigado, mais direto ao ponto. É assim que todos nós consumimos informação hoje na internet, né? Muita gente já não tem mais o hábito de manter concentrado por longos períodos no mesmo tema. E foi dentro dessa ideia que nós pegamos um conteúdo que eu até abordei nas últimas semanas no MPT Track. Estão aqui os alunos da nossa turma, vão poder confirmar isso. A gente analisou de maneira bem pormenorizada e de maneira bem interativa, né, com a participação dos alunos, que trouxeram muitas dúvidas, até contribuições para o aprimoramento do material. E eu peguei esse conteúdo que, talvez, numa aula, num formato convencional, eu levaria, talvez, 8 horas para apresentar, né? E aí eu vou tentar, realmente, um esforço aqui, não é simples, mas eu vou tentar, nesses 5 episódios, que eu quero que não sejam longos, tá? A ideia é a gente tentar fazer aqui sessões de 40, 45 minutos. Talvez hoje, como a necessidade dessa apresentação, desse introito, eu acabe me estendendo um pouquinho mais, mas a ideia realmente é tentar ser objetivo e entregar a vocês o que realmente interessa, quais são os pontos mais atuais, controvertidos, com maior chance de aparecer no concurso com relação a essa temática do dano moral coletivo. Tá? Nós temos uma programação pré-estabelecida, eu vou apresentar a vocês logo mais, né, como foi que eu dividi o conteúdo aqui da nossa conversa. Antes de dar início propriamente, eu queria convidar quem se sentir à vontade, claro, né? Isso aí eu não teria jamais como impor, mas quem quiser abrir aí o seu vídeo, participar mais diretamente aqui da transmissão, isso traz um conforto para mim, saber que tem gente aí, de fato, acompanhando aqui a nossa conversa, tá? Fiquem à vontade, é de acordo com a conveniência de cada um mesmo, mas é sempre mais prazeroso, né? Eu sinto que eu estou realmente num papo aqui entre amigos, entre futuros colegas de trabalho, né? É assim que eu os encaro, que eu as encaro. Eu conheço boa parte desse grupo e sei que sairão daqui, como tem saído, felizmente, das nossas últimas turmas, novos procuradores e procuradoras do trabalho. Um parênteses rápido, todos devem ter acompanhado, né, os últimos acontecimentos.
sexta-feira à noite, última sexta-feira, finalzinho da tarde, foi convocada uma sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério do Trabalho para definir a composição da banca de primeira fase e também das equipes multiprofissionais encarregadas do cumprimento das cotas de pessoa com deficiência, de diversidade étnico-racial e agora, no 22º concurso, também a questão dos transgêneros, das pessoas transgêneras, como a nomenclatura que vem sendo adotada na nossa instituição. Então, tudo indica que o edital está aí realmente prontinho. A qualquer momento, nós devemos ser surpreendidos por ele. E é uma feliz coincidência, na verdade, que a gente esteja com o primeiro episódio aqui do nosso curso, marcando o início realmente de um ciclo agora de reta final de preparação para o concurso. Não foi nada planejado, mas uma coincidência feliz. Tudo bem até aqui? Me ouvem bem? Tudo ótimo. Sim, professor. Ouvindo bem. Fiquem à vontade, na medida em que eu for aqui fazendo a exposição, se alguém quiser interagir, trazer algum questionamento, eventualmente até uma crítica, divergir de algo que eu tenha colocado, não há um protocolo a ser seguido, tá? É só sinalizar que eu, com o maior prazer, eu franquearei a palavra. Pode ser com vídeo ou sem vídeo, como queira. Eu disponibilizarei a vocês, pessoal, também um material complementar. Outra razão para eu ter escolhido esse tema para tratar aqui no nosso curso é porque eu julgo que, sobre esse tema, como em relação a alguns outros, a gente conseguiu, de fato, reunir um material que não é fácil de ser localizado. Embora nós tenhamos boas referências doutrinárias sobre o tema do dano moral coletivo, uma delas, inclusive, muito completa, que eu citarei na sequência, mas nenhuma delas está rigorosamente atualizada. A todo instante surgem novas discussões em torno desse tema, e eu ousaria dizer, não é simples, que parece autoelogio, mas não recebam dessa maneira, é apenas para alertá-los sobre o valor que eu enxergo nesse material complementar que será disponibilizado. Ele tem a virtude, não é um material autoral, não é nada produzido por mim, mas ele tem a virtude de condensar, de compilar um conjunto de informações que vocês não encontrariam num único lugar, numa única obra. Então, eu quero crer que o acompanhamento atento aqui dos nossos debates e a posterior leitura do material que eu disponibilizarei para todo mundo que se cadastrou, que informou o seu e-mail, eu acho que isso é suficiente para que vocês cheguem à prova do concurso inteirados de tudo que é realmente importante. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que vocês entendam como é que está estruturado aqui o nosso curso. Visualizam a minha tela? Serão 5 encontros. Hoje, eu chamei de aspectos conceituais. E já adianto, eu não vou tratar simplesmente do conceito de dano moral coletivo. Não, é algo bem mais amplo, mas eu achei que essa expressão serviria aí como um guarda-chuva para abranger os aspectos que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão. Amanhã, nós trataremos especificamente do que eu chamo de linhas de argumentação que podem ser utilizadas para justificar a ocorrência de dano moral coletivo. É um debate um pouco mais específico, envolve algumas questões atuais. Nós vamos falar aqui amanhã, aqui um breve spoiler, de dumping social, e vamos discutir se é viável cumular numa mesma ação civil pública um pedido a título de dano moral coletivo e outro de dumping social, questão que já chegou, inclusive, ao TST, tem aparecido na atuação de alguns colegas. Nós vamos mergulhar nesse universo aí. Quais os argumentos, as linhas de fundamentação que podem ser utilizadas
quando a gente vai justificar um pedido de reparação por dano moral coletivo. O tema da aula de amanhã é um tema que, a meu ver, tem muita relevância para a prova de terceira fase, né? Pensando aqui na elaboração de uma petição inicial de ação civil pública, o candidato, a meu ver, ele precisaria dominar esse assunto para saber exatamente de que argumentos ele vai se valer no momento de formular o pedido indenizatório na ação civil pública. Mas deixemos para amanhã, né? Aqui é só uma visão panorâmica mesmo, um overview para vocês entenderem a estrutura aqui da nossa programação. Na quarta-feira, nós trataremos especificamente dos parâmetros para a fixação do valor da indenização, que é um tema muito tormentoso, foi visitado pela reforma trabalhista. Eu vou trazer alguns casos concretos para mostrar a vocês como é que o judiciário tem lidado com essa questão, algumas leis extravagantes que a gente pode tomar como empréstimo, aplicar analogicamente, em busca de parâmetros um pouco mais objetivos para o dimensionamento desses pedidos. Na quinta-feira, nós trataremos do que talvez seja o aspecto mais atual de toda essa temática, inclusive o tema que eu abordei na semana passada, no MPT Track, que é a questão da destinação social. Eu coloquei aqui uma redação um pouco mais abrangente, eu coloquei recursos decorrentes da atuação finalística do MPT. Isso acaba abrangendo não apenas indenizações por dano moral coletivo, mas, né, eventualmente, destinação de multas também. Isso acabaria aqui abrangido, né, por esse rótulo, aí, por esse título. É um tema da ordem do dia. Nós tivemos vários fatos relevantes, recentes, embora haja uma posição muito clara do MPT, um entusiasmo, eu diria, da instituição com relação às destinações sociais, também chamadas, né, por alguns de destinações alternativas, há resistências, há atores externos no Judiciário, Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União. Nós veremos, né, isso bem detalhadamente. Nós temos sido constantemente questionados quanto a essa atribuição. E, inclusive, tivemos agora, no início de 2022, o ajuizamento de uma DPF pela Confederação Nacional da Indústria, a DPF 944. A gente vai procurar entender o que está em discussão nesse caso, como é que o MPT se posicionou, quais os argumentos de que o MPT tem se valido para defender a legitimidade dessas destinações sociais ou destinações alternativas. Talvez, eu diria, o ponto alto do nosso curso, lá na quinta-feira. E na sexta, para arrematar, eu trarei alguns casos concretos que eu considero mais emblemáticos. A gente vai fazer aqui uma análise assim, telegráfica, mas eu vou chamar a atenção para alguns aspectos interessantes de alguns desses casos e vou abrir uma oportunidade final para esclarecimento de dúvidas, para a gente passar a limpo aqui tudo que foi debatido ao longo da semana. Tá? Isso, obviamente, não exclui a possibilidade de que, a qualquer momento, né, vocês me interrompam e tragam aí questionamentos, os comentários que vocês acharem relevantes. Eu comecei aqui destacando, está aí na tela também, o que eu considero as duas principais referências doutrinárias sobre o tema. Isso aqui é para quem estiver buscando um estudo mais denso, mais profundo, até mesmo quem tiver uma perspectiva assim, de preparação de longo prazo. Sem dúvida, o livro mais completo já escrito sobre esse tema é o do colega Xixo Thiago de Medeiros Neto, procurador regional do trabalho da 21ª Região, Rio Grande do Norte. Foi o grande precursor desse debate, trouxe lá do direito civil fundamentos acadêmicos, doutrinários, para a gente começar a discutir o dano moral coletivo no âmbito da justiça do trabalho. Se nós pegarmos os acordos do TST, que contém condenação por dano moral coletivo, eu diria que 90% deles utilizam as lições doutrinárias de Xixo como fundamento. Em vários momentos a gente vai recorrer aqui à sabedoria desse colega, muito respeitado dentro da nossa instituição, e que, inclusive, já figurou como membro da banca examinadora em edições recentes do concurso. A segunda referência doutrinária que eu indico, coincidentemente, é um colega que também tem sido examinador nos últimos concursos.
Marcelo Freire Sampaio Costa. Marcelo, o colega do Pará, mas até onde eu me lembro, se não tiver havido mudança, está lá em São Paulo, na PRT da segunda região, um grande processualista, tem obras, né, sobre vários assuntos e já se debruçou também sobre o dano moral coletivo nas relações de trabalho, de acordo com o novo CPC. A gente vai discutir também aqui alguns temas, algumas questões trazidas na obra de Marcelo. Não se deve descartar a hipótese de eles voltarem a ser examinadores do concurso, né? Se vocês pegarem agora, por exemplo, a composição da primeira fase, vocês verão muitos dos integrantes, pelo menos aqueles que são membros do MPT, figuraram em bancas recentes. E parece que há uma tendência aqui, examinadores do 20º e do 21º venham a ser convidados para fazer parte aí das comissões de segunda e terceira fase. Se algum desses, né, vier a figurar nessa condição, aí nós temos uma razão a mais para conhecer o pensamento deles sobre dano moral coletivo. Dano moral coletivo, pessoal, é um tema transversal. Eu digo que ele pode ser cobrado tanto na prova de segunda quanto na terceira fase. Ele foi cobrado mais diretamente na prova de terceira fase. E eu quero começar mostrando isso para vocês. Não sei se todos acompanham, já se debruçaram sobre as provas dos últimos concursos, mas eu trouxe aqui 2 exemplos, vai ser o ponto de partida aqui da nossa conversa, para que vocês entendam como esse tema pode ser cobrado no concurso. Antes disso, me permitam, eu trouxe aqui um tópico, esse material vocês receberão oportunamente. O primeiro tópico é o que eu chamo de nomenclatura, né? Existe um debate, pessoal. Quem me conhece sabe que eu sou muito zeloso com essa questão terminológica, às vezes até exagero um pouco nesse ponto, mas é um tópico do qual eu sempre procuro tratar nas minhas aulas, sempre que eu vou analisar um instituto. Às vezes você tem nessa questão terminológica, né, aspectos relevantes. Há uma disputa, vamos dizer assim, na doutrina, de qual seria a expressão mais adequada para designar esse instituto que nós estamos estudando. Eu quero que vocês entendam que, a despeito dessa disputa ser válida do ponto de vista doutrinário, acadêmico, nós estamos aqui vencidos pela prática. Se nós formos pragmáticos, né, não há por que nós não abraçarmos a expressão dano moral coletivo, porque é ela que está difundida, consagrada. 90%, 95% das decisões judiciais empregam a expressão dano moral coletivo. E tanto que, na escolha do título do nosso curso, eu utilizei a expressão dano moral coletivo. Mas há doutrinadores e até acórdãos do TST formulando uma crítica ao emprego dessa expressão. A gente vai comentar logo mais o que seriam, o que eu chamei de estágios de evolução ou a evolução dos paradigmas da responsabilidade civil. De maneira muito sintética, eu não quero aqui cansá-los com questões muito abstratas, mas quando a gente olha para a evolução dos paradigmas da responsabilidade civil, a gente identifica, e, por exemplo, um autor que aborda isso de maneira muito clara é Xisto, nesse livro sobre dano moral coletivo, é que lá atrás, nos primórdios, só se admitia reparação de lesões a direitos patrimoniais, titularizados por pessoas físicas e pessoas jurídicas. No primeiro momento, no primeiro estágio evolutivo da responsabilidade civil, só se discutia a reparação a danos materiais. Mais adiante, se reconhece que, para além da esfera patrimonial, material, existiria uma esfera que a gente pode chamar de extrapatrimonial ou imaterial. E foi um grande avanço, né? Nós abandonamos aquela perspectiva restritiva de só admitir a responsabilização por danos materiais, passar a reconhecer, primeiramente, em relação às pessoas físicas, aos indivíduos,
a existência de uma esfera extrapatrimonial ou esfera moral. No passo seguinte, e aí eu quero destacar desde já, esse passo coincide com a edição da súmula 227 do STJ e depois com a edição do artigo 52 do Código Civil, nós tivemos o reconhecimento de que também pessoas jurídicas são titulares de uma esfera extrapatrimonial. O Código Civil, lá no artigo 52, diz expressamente que também as pessoas jurídicas são titulares dos chamados direitos da personalidade. E aí, a teoria da responsabilidade civil segue evoluindo para nós chegarmos, finalmente, à ideia de que não apenas pessoas físicas, não apenas pessoas jurídicas, mas também coletividades são titularizam uma esfera extrapatrimonial. Sei que é um aspecto um pouco mais teórico, mas eu acho que é importante trazer isso aqui para a mesa, né, como referência aqui para as nossas reflexões. Então, nós estamos falando de um dano a um direito titularizado por uma coletividade, e nós não estamos tratando aqui de direito patrimonial, de direito material. Quando se fala de dano moral coletivo, a gente está cogitando da existência de um direito não patrimonial ou extrapatrimonial titularizado por uma coletividade. Há quem emprega as expressões moral e extrapatrimonial como sinônimas. Mas na doutrina, principalmente lá no direito civil, os estudiosos da responsabilidade civil, a gente vai ver que não é bem assim. Muitos autores eles evitam essa equiparação. A expressão moral, dano moral, ela remete mais claramente à figura do indivíduo. O que seria a esfera moral do indivíduo? Seria a esfera psíquica, né? Quando se diz que um indivíduo sofreu um abalo moral. Só que há aspectos que são extrapatrimoniais, que não são patrimoniais, mas que não necessariamente se confundem com a ideia de moral, de esfera psíquica. Nós temos, por exemplo, a figura de honra objetiva, direito à imagem, que é um aspecto extrapatrimonial, às vezes até com repercussões patrimoniais, né? Quando a gente pensa em imagem, marca, etc. Mas, quando eu cogito, por exemplo, de direito à imagem da pessoa jurídica, não é absolutamente correto falar em esfera moral. É indiscutivelmente um aspecto extrapatrimonial. Por isso que se diz que moral e extrapatrimonial não teriam exatamente a mesma acepção. E é com base nessa premissa que alguns doutrinadores defendem que a melhor expressão para designar o dano moral coletivo seria dano extrapatrimonial coletivo. Porque moral seria algo que remeteria à ideia de uma esfera psíquica que casaria melhor com a figura do indivíduo, quando eu lido com um direito titularizado por um indivíduo. No caso de uma coletividade, embora seja largamente utilizada a expressão dano moral coletivo, né, há quem diga que seria impróprio, não seria adequado falar em dano moral coletivo, melhor seria falar dano extrapatrimonial coletivo. Essa discussão já chegou ao TST. E aí, eu trouxe aqui para vocês, está aí na tela, um acórdão da 7ª turma relatado pelo Mr. Vieira de Melo Filho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, em que ele critica a utilização da expressão dano moral coletivo, mas ele propõe, ao final, não a adoção da expressão dano extrapatrimonial coletivo. Ele optou pela expressão dano imaterial coletivo. E aí, vejam, ele faz esse resgate que eu tentava apresentar para vocês agora, sobre, né, esses estágios evolutivos lá da teoria da responsabilidade civil. Ele fala a evolução das concepções jurídicas acerca da responsabilidade civil, que caminha. Começou lá atrás, né? Reconhecimento restrito do dano material. Depois, nós tivemos a admissibilidade do dano moral individual.
Depois, nós tivemos a questão da extensão dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas, para chegarmos, finalmente, ao reconhecimento de que também as coletividades são titulares de direitos que podem ensejar reparação extrapatrimonial. Então, ele faz esse apanhado, eu não lerei aqui a ementa, mas vocês terão acesso a ela depois. E aí ele diz, direito à reparação por dano material coletivo, imaterial coletivo, né? A expressão que ele utiliza, está aqui, ó. Opa. Tecnicamente, que vem de forma tecnicamente inadequada, sendo denominado dano moral coletivo. O ministro Luiz Felipe Vieira de Mello já foi examinador do concurso do MPT. É um ministro bastante alinhado com as nossas teses e tem uma grande probabilidade de ele voltar a ser convidado, né? Não acontecerá na primeira fase. Na primeira fase, representará o TST na banca o ministro Alberto Balazeiro, nosso ex-procurador-geral do Trabalho. Mas me parece um aspecto relevante. Se o ministro Vieira de Mello Filho vier a integrar a banca de segunda ou terceira fase, portanto, vocês saibam que ele considera inadequada a utilização da expressão dano moral coletivo. Ele propõe que o correto seria dano imaterial coletivo. Na mesma linha, pelas mesmas razões, muitos doutrinadores sugerem que a melhor expressão seria dano extrapatrimonial coletivo. Mas, Flávio, como lutar contra a realidade? Dano moral coletivo é a expressão difundida, consagrada. Eu reconheço. Por isso que eu não fiz cavalo de batalha no momento, por exemplo, de definir o título do nosso curso. Está lá, dano moral coletivo, para que vocês saibam exatamente do que se trata, né? Mas fiquem cientes agora de que há um debate, e pelo menos do ponto de vista acadêmico, é um debate válido, é um debate importante. E a ideia central é que a expressão moral, ou esfera moral, ela seria mais compatível com a ideia do indivíduo. O indivíduo é que tem uma esfera psíquica, é o indivíduo que pode sofrer abalo moral, né, dentro dessa acepção que normalmente se utiliza nos acordos envolvendo pedidos de reparação, né, de responsabilidade civil. Mas vamos lá, tentando aqui sintetizar esse tópico. Expressão consagrada, dano moral coletivo. Expressões equivalentes poderiam ser utilizadas, dano extrapatrimonial coletivo ou dano imaterial coletivo, que foi a proposta pelo ministro Vieira de Mello Filho. Que outras expressões vocês verão também, inclusive nas manifestações elaboradas por membros do MPT? Às vezes se utiliza a expressão dano genérico, outras vezes se utiliza dano social. Embora alguns doutrinadores procurem estabelecer diferenciação entre dano moral coletivo, dano social e dano genérico, e de fato há. A verdade é que, na nossa prática cotidiana no MPT, essas três expressões elas são utilizadas como equivalentes. Quando se fala em dano genérico ou dano social, seria a figura do dano moral coletivo. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem alguma colocação a fazer? Me digam se eu estou exagerando aqui no ritmo da exposição. Estou falando muito rápido, está dando para acompanhar? Preciso desse feedback de vocês. Professor, está perfeito. Está dando para acompanhar perfeitamente. Que bom. Maravilha. Vamos agora para um aspecto mais prático, que eu sei que interessa mais a vocês. Eu chamei aqui o nosso... Só um minutinho, deixa eu ver o comentário de Fabrícia. Bem colocado, Fabrícia. Fabrícia está dizendo que tem visto o emprego da expressão dano social para designar dano moral coletivo quando o fundamento é a alegação de dumping social. E, às vezes, por outros motivos. É verdade. É um bom tema para a gente retomar na aula de amanhã, tá certo? Por uma questão aqui de respeito mesmo à programação, para a gente não se estender demais hoje, eu vou deixar para voltar a esse ponto amanhã, mas é absolutamente pertinente a sua contribuição, Fabrícia. Muito obrigado. Embora, pessoal, na
eu diria, não apenas na prática do MPT, mas na jurisprudência dos tribunais superiores, né? E aí eu vou citar especificamente STJ e TST, a figura, a categoria do dano moral coletivo, ou esse dano extrapatrimonial coletivo, seja algo inquestionável, né? São centenas e centenas de acordos veiculam esse tipo de condenação. Ainda hoje, nós nos deparamos com questionamentos à existência desse instituto. Quando a gente veicula um pedido na ação civil pública, vem lá a defesa da parte contrária e diz, não, mas dano moral coletivo não existe. Isso é uma abstração, não encontra respaldo no ordenamento jurídico. E aí eu indago a vocês. Vocês se sentem aptos a discorrer numa prova dissertativa, a defender a existência do dano moral coletivo como um instituto jurídico, como uma categoria jurídica? Vocês saberiam rebater essa alegação de que não existe dano moral coletivo, que todo dano moral é, por definição, individual? Isso já foi cobrado em duas situações recentes do concurso, coincidentemente em duas provas práticas. Isso aconteceu, primeiramente, no 17º concurso. Não sei se todos conhecem a prova prática do 17º concurso. Nela se exigiu dos candidatos a elaboração de um recurso ordinário em ação civil pública. O enunciado descrevia o ajuizamento de uma ACP, detalhava lá que pedidos teriam sido formulados pelo Ministério Público, descrevia como se deu a instrução da ação civil pública, houve a prolação de sentença pelo juiz de primeiro grau, abordando todas as questões lá suscitadas pelas partes, e, diante daquela sentença, caberia ao candidato analisar se havia algum ponto de insurgência, né? Ele teria que elaborar um recurso ordinário. E aí, vejam que curioso, na petição inicial dessa hipotética ação civil pública, tinha pedido de dano moral coletivo. O magistrado de primeiro grau julgou improcedente esse pleito. E ele disse, na fundamentação, que, mesmo se comprovadas as irregularidades apontadas pelo MPT, não haveria de se falar em reparação por danos morais coletivos, pois somente a esfera individual pode ser atingida por esta espécie de dano. Obviamente que o candidato teria que se insurgir contra esse ponto da sentença. E aí eu pergunto a vocês se sentem aptos a discorrer sobre esse tema? Como é que a gente justifica a existência do dano moral coletivo como categoria, né? Como é que a gente rebate essa premissa do juiz de que só existe dano moral individual? Eu transcrevi aqui no material o espelho de correção, um gabarito, né, que é até bastante detalhado. Eu acho que é um bom ponto de partida para quem quiser desenvolver uma espécie de autotexto para enfrentar essa questão. O espelho de correção aponta que o dano moral coletivo estaria expressamente previsto no ordenamento jurídico brasileiro. A gente vai ver em que dispositivos especificamente, né? Mas o espelho de correção ele passeou por aquela retrospectiva histórica que eu apresentava para vocês agora há pouco. Aqueles estágios evolutivos da responsabilidade civil. Primeiro foi o reconhecimento do dano patrimonial, pessoa física e jurídica. Depois, dano moral da pessoa física. Depois, a extensão do dano moral às pessoas jurídicas, para a gente chegar finalmente ao reconhecimento de que também as coletividades são titulares de uma esfera extrapatrimonial. Eu acho que cairia muito bem. Claro que na prova a gente precisaria ser muito sintético, não dá para se delongar muito nessa retrospectiva histórica, mas eu acho que é um gancho interessante a ser desenvolvido quando você enfrenta esse debate aqui, se existe ou não dano moral coletivo, ou se só existe dano moral individual. E, culminando, né, o texto precisaria indicar os dispositivos legais que consagram essa figura. A gente defende, de maneira veemente, que não é simplesmente uma construção doutrinária jurisprudencial. Não, o dano moral coletivo ele está positivado na legislação brasileira, basicamente em 2 artigos. Eu já vou adiantar aqui para vocês. Artigo 1º, caput da Lei da Ação Civil Pública,
que diz que regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais. Ora, a referência aqui a danos morais, no artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública. A Lei da Ação Civil Pública, nós sabemos, ela não se presta a tutelar direitos individuais. Então, o legislador ele está aqui, de maneira expressa, reconhecendo que também direitos meta-individuais, supra-individuais, comportam ou podem ensejar reparação por danos morais. Isso fica ainda mais claro no artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor. Nós sabemos que trabalha-se no processo coletivo brasileiro com a ideia da existência de um microsistema normativo. Nós não temos um código de processo coletivo, pelo menos não por hora, há algumas iniciativas nesse sentido, propostas nesse sentido. Nós temos, na verdade, um conglomerado de normas que compõem um microsistema normativo. A principal delas talvez seja a Lei da Ação Civil Pública, mas ali, talvez com o mesmo grau de importância, nós temos a parte processual do Código de Defesa do Consumidor. E insere-se, nisso que eu chamo de parte processual do CDC, esse artigo 6º, inciso 6º. Embora ele fale aqui, são direitos básicos do consumidor, a doutrina, de maneira praticamente consensual, entende que essa previsão pode ser aplicada a qualquer ramo de proteção de direitos meta-individuais. E o artigo 6º, inciso 6, fala no direito à reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. É como se direitos individuais, coletivos e difusos pudessem ensejar tanto reparações patrimoniais quanto reparações morais. Flávio, eu não concordo, eu acho a tese frágil. Você tem todo direito, na análise crítica pode ocorrer, mas para efeito de prova no concurso do MPT, eu diria, não há dúvida, vocês devem defender sim que o dano moral coletivo ele está positivado na legislação brasileira e esses dispositivos seriam os que respaldariam a existência dessa figura. Pedro está trazendo aqui uma pergunta sobre de que critérios a gente pode se valer no momento de fixar o valor do pedido de dano moral coletivo. Pedro, nós teremos um encontro essa semana só para tratar disso, tá certo? Eu vou anotar aqui a sua pergunta. Eu prometo voltar a esse ponto na nossa aula de quarta-feira. Estou vendo que você mencionou aqui a questão de como utilizar dados da própria empresa, número de empregados, lucro. Perfeito. É algo que já fazia parte aqui dos meus planos, já pretendia abordar. A gente deixa só para fazer isso lá no momento pronto, tá joia? Então, pessoal, vejam que o examinador ele brinca com essa questão, né? Se brincou lá no 17º concurso com essa questão, se existiria, de fato, um dano moral coletivo como instituto, como categoria, se estaria ou não previsto no direito brasileiro, e o candidato teria que defender que sim. Essa mesma questão apareceu, alguns anos depois, na prova prática do 20º concurso. Está aí também a transcrição do anunciado para vocês no material. No 20º concurso, não sei se todos sabem, a peça exigida foi uma impugnação à contestação em ação civil pública, foi uma réplica. Então, a petição inicial do Ministério Público trazia pedido de dano moral coletivo, o réu, lá na contestação, se insurgiu dizendo que não existe dano moral coletivo, danos morais são caracteristicamente e por natureza individuais, não existe dano moral em dimensão coletiva. E aí, o candidato teria que se insurgir contra essa tese defensiva na réplica, na contestação. E o espelho de correção do 20º concurso já não é tão detalhado.
se limita a dizer dano moral coletivo, fundamento constitucional e infraconstitucional, natureza, conceito, aplicação em ação civil pública. Não é à toa que o examinador traz esse tipo de questão. É um questionamento que permite assim, avaliar a capacidade de argumentação do candidato, né? O embasamento doutrinário do candidato. Mas eu diria mais, é o tipo de questionamento com que a gente vai se deparar na vida prática, né? Depois de aprovado no concurso, eu digo porque, não vou dizer semanalmente, mas uma vez por mês, talvez, nos meus embates lá, nos meus processos, eu preciso me pronunciar sobre esse tipo de questão, né? E as provas do MPT têm cada vez mais essa pegada, né? De tentar antecipar situações que serão enfrentadas pelo candidato ali no front, né? No campo de batalha, tão logo ele inicie a carreira. Então, entendam a razão de eu ter trazido esse aspecto mais teórico, né? Talvez maçante para alguns, mas era importante evidenciar para vocês que isso tem sido cobrado no concurso, né? E já mais de uma vez, provas práticas do 17º e do 20º concurso. Não bastasse isso, pessoal, esse tema foi revisitado pela reforma trabalhista. Isso torna o tema, traz mais apelo ainda para o tema, né? Nós vamos aqui comentar várias disposições do artigo 223 da CLT. Quando a gente for tratar, por exemplo, da fixação do valor da indenização, tem lá um artigo específico que a gente vai comentar, tratando da questão do tarifamento, das indenizações por dano moral. Não é o caso agora. A gente precisa refletir os dispositivos que guardam relação com essa nossa primeira discussão são os artigos 223A e 223B. Essa linha de argumentação utilizada pelos advogados de defesa nas ações civis públicas, hoje ela conta com o respaldo, né, da literalidade do artigo 223B. O 223B, introduzido pela Lei 13.467, ele diz que causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial de pessoa física ou jurídica, as quais são titulares exclusivas do direito à reparação. A CLT, né, pós-reforma, ela tenta negar a ideia de que coletividades são titulares de uma esfera moral ou existencial, ou são titulares, né, de direitos extrapatrimoniais. Para o legislador, lá da reforma, só pessoas físicas e pessoas jurídicas seriam titulares de direitos extrapatrimoniais. Vejam que a redação é categórica, são titulares exclusivas do direito à reparação extrapatrimonial. Flávio, então, não tem o que fazer, a tese do Ministério Público foi por água abaixo, como é que estão ainda veiculando pedido de dano moral coletivo nas ações civis públicas? Pessoal, desde o primeiro momento, a nossa instituição se debruçou sobre algumas previsões da reforma trabalhista e foram constituídos, à época, grupos de estudo, grupos de trabalho, acho que alguns de vocês acompanharam esse movimento, e nós temos lá, fruto desse trabalho, foram desenvolvidas teses, né, para arguição tanto de inconstitucionalidade quanto de inconvencionalidade, ou seja, incompatibilidade de previsões da reforma trabalhista com tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. E o MPT ele não se dobrou, ele não se curvou a esse tipo de previsão introduzida pela reforma trabalhista. Então, nós temos sistematicamente arguído a inconstitucionalidade, não só do 223B, mas também do 223A. O 223A traz uma previsão curiosa de que, com relação a danos de natureza extrapatrimonial no mundo trabalhista, não incidiriam disposições do Código Civil, né, nem de maneira supletiva. Algo que não faz o menor sentido, né? Nós sabemos que
o operador do direito, o aplicador da lei, o intérprete da lei, pode se valer, eventualmente, de mecanismos de integração, aplicação supletiva, subsidiária, de normas do direito comum. É como se o legislador tivesse tentado fechar as portas para qualquer invocação do Código Civil nesse tema dos danos extrapatrimoniais nas relações de trabalho. O MPT também diverge radicalmente desse ponto e nós temos arguído a inconstitucionalidade, a inconvencionalidade do artigo 223A, 223B. Reformulando, para ficar mais exato, não vislumbro aqui inconvencionalidade manifesta. Eu não consigo enxergar incompatibilidade aqui com, talvez lá com o Pacto São José Costa Rica, alguma coisa, mas eu confesso que não tenho isso claro aqui na mente. O que eu quero que vocês guardem aqui, isso seria a alegação cabível aqui seria de inconstitucionalidade, a incompatibilidade com a previsão constante do artigo 5º, incisos 5º e 10 da Constituição, que, ao preverem a possibilidade de reparação por dano moral, não fazem qualquer diferenciação entre danos individuais ou direitos individuais coletivos, né? Também, a premissa que nós defendemos tradicionalmente é de que também as coletividades, né, não só pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas também as coletividades são titulares de direitos extrapatrimoniais que, quando lesados, quando violados, né, ensejam reparação. O legislador pretendeu fechar essa possibilidade, mas, a nosso ver, ele não poderia. Ele transgride ali um mandamento constitucional ao pretender fazer. Então, vejam que é um tema... Flávio, mas já caiu, né? Já caiu várias vezes. Verdade. Teria uma série de outros temas que poderiam ser explorados pelos examinadores, mas não está descartado. Às vezes, um tema desse pode aparecer não como a questão central, né? O aspecto central de um quesito na segunda fase. Mas, às vezes, tem lá uma questão, vem sob a forma de caso concreto, e há várias alíneas ali, os questionamentos se desdobram, e esse poderia ser um ponto a ser abordado pelo candidato. Por isso que a gente não deve fechar os olhos para essa questão. Fabrício está levantando uma questão muito interessante. Como veicular essa discussão sobre a inconstitucionalidade do artigo 223B na petição inicial da ação civil pública, né? E aí ela está lembrando, né, corretamente, que existe aqui um debate processual, que não envolve apenas esse dispositivo, mas os limites para a discussão sobre constitucionalidade de ato normativo em ação civil pública. A jurisprudência do Supremo admite apenas controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública. Ele controle incidental, que é travado como uma questão prejudicial, não se confundindo com o pedido principal, né, veiculado na demanda. Então, muito cuidado com relação a isso. Nós não poderíamos veicular numa ação civil pública um pedido principal de declaração de inconstitucionalidade do 223B. Isso, né, considerando que na ação civil pública a coisa julgada produz eficácia erga omnes, seria como equiparar a decisão nessa ação civil pública a uma decisão típica de controle concentrado. E isso representaria usurpação de uma competência privativa do Supremo Tribunal Federal. Então, muito cuidado com relação a isso. Sempre que forem discutir inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em ação civil pública, é preciso deixar bem claro que a discussão ali não constitui o objeto principal da causa. Ali é uma questão incidental. O que está se suscitando é um controle difuso de constitucionalidade, e isso é perfeitamente possível de acordo com a jurisprudência do Supremo. Mas aí, Fabrícia pergunta, é recomendável abrir um tópico na petição inicial para arguir incidentalmente a inconstitucionalidade do 223B, ou seria preferível, lá no capítulo genérico sobre dano moral coletivo, uma referência mais pontual, mais telegráfica, né? Pensando na realidade da prova, Fabrício, eu acho que é improvável que você tenha condição de abrir tópico, né, específico para cada um dos temas. Talvez impressionasse o examinador. Isso traria, talvez, uma maior organização para a peça, né?
Mas como eu sei que o grande desafio na prova prática é a gestão do tempo, eu diria que é suficiente uma menção rápida a essa inconstitucionalidade lá no capítulo do dano moral coletivo, sem a necessidade de abertura de um subtópico específico para provocar esse controle difuso de constitucionalidade do artigo 223b. Tá? É minha opinião. Agora, esqueça a prova, eu estou aqui na minha atuação prática, elaborando uma petição inicial, tenho tempo, o caso não é urgente, talvez fosse aconselhável abrir esse tópico específico, traria mais organização, mais visibilidade para essa discussão lá na petição inicial. Ótima pergunta. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Podemos avançar? Estão cansados? Estão cansadas? Ou ainda tem um gásinho aí pós-expediente de segunda-feira? Tem ainda uma série de pontos para a gente abordar. Eu espero contar aí com a paciência de vocês. No tópico seguinte do material, eu trouxe aqueles que eu considero os dois conceitos mais utilizados do dano moral coletivo, conceitos doutrinários. Um é de Xisto, Tiago, esse colega do MPT, a que eu já me referi, e outro é um conceito de um civilista chamado Carlos Alberto Bittar Filho. 9 em cada 10 petições do Ministério do Trabalho reproduz um desses dois conceitos. Eu não vou cansá-los, né, com a leitura desses conceitos. Eles estão no material, são conceitos curtinhos, tá? De fácil assimilação. Eu vou deixar aqui como um dever de casa para vocês, ler depois atentamente essas definições. As ideias centrais, me parece, as ideias que compõem esses conceitos, elas já estão sendo exploradas por nós aqui, né? Quando a gente fala que o dano moral coletivo é uma pretensão de reparação por uma lesão extrapatrimonial a um direito titularizado por uma coletividade, né? É basicamente isso que eles tentam apresentar aqui na definição doutrinária que eles trazem em suas respectivas obras, né? A esse propósito, eu quero recomendar também a leitura de uma ementa no julgado da 4ª turma do TST, publicado na última sexta-feira, dia 5 de agosto. Dentro do MPT Track, não sei se todos sabem, a gente tem lá uma rotina, a gente faz um acompanhamento semanal de tudo que é decidido pelo TST em ações civis públicas movidas pelo MPT, né? E eu disponibilizo aos alunos, a gente chama de report semanal, um relatório, mini relatório, com o que foi destaque, o que foi mais relevante naquela semana em termos de tutela coletiva. E na pesquisa da última sexta-feira, nós identificamos um acordo da ministra Cristina Peduzzi, eu vou compartilhar aqui com vocês, da 4ª turma, em que ela avança para esse tema aí da definição de dano moral coletivo. No caso específico, pessoal, a ministra Peduzzi, ela entendeu que não estaria configurado, não estaria caracterizado dano moral coletivo. O tema de fundo da ação civil pública era realização de horas extras por estagiários, tema de excesso de jornada envolvendo estagiários. E aí o que a ministra procurou apontar aqui, e entendam, né, desde já, não é uma decisão favorável às pretensões do MPT, é uma tese contrária, mas que é válido. Acho que nas nossas reflexões a gente precisa conhecer os argumentos de quem, né, advoga ali o entendimento oposto ao que nós defenderíamos no concurso. E ela diz o seguinte, que nesse caso, é como se ela partisse da ideia, que é uma ideia válida, uma premissa válida, não é toda e qualquer infração à legislação trabalhista que configura dano moral coletivo. Estamos de acordo com relação a isso? Podemos assumir essa premissa aqui, todos? Não é toda e qualquer violação trabalhista que vai configurar dano moral coletivo.
Tem situações que vão gerar dumping social, né? Um tema que a gente vai abordar amanhã, é verdade. Outras situações violam o que a gente chama de senso ético médio da coletividade, né? A gente vai ver também uns casos bem interessantes para ilustrar essa possibilidade. Então, não é um mero inadimplemento da legislação trabalhista que automaticamente configura dano moral coletivo, né? Tem que haver um componente adicional, né? Às vezes são infrações trabalhistas de maior gravidade, ou que têm determinadas repercussões, têm uma dimensão coletiva mais evidente, é que vão justificar o deferimento de uma indenização por dano moral coletivo. Exatamente, o William está apontando com muita propriedade. A gente tem que ter um cuidado para não banalizar o Instituto, né? E aí eu aproveito para fazer uma pergunta aqui, provocativa. Será que toda ação civil pública movida pelo MPT precisa conter pedido de dano moral coletivo? Eu adianto, não. Talvez a gente até falhe um pouco, né, nessa avaliação no dia a dia. Um percentual muito expressivo das nossas CPs tem pedido de dano moral coletivo. Mas eu estou convencido de que não são todos os casos que comportam indenização por dano moral coletivo, e eu acho que esse filtro tem que começar do próprio Ministério Público, justamente para não ocorrer essa banalização de que nos adverte aqui com propriedade o William, né? E aí, nessa linha, tem aqui a decisão da ministra Peduzzi, está aí na tela, né? Estão vendo? Tá disponível para vocês? A caracterização do dano moral coletivo exige demonstração cabal e inequívoca de que há um dano a interesse inerentemente coletivo ou difuso, e não apenas um efeito indireto da violação a direitos individuais dos trabalhadores. É preciso demonstrar que a violação ao interesse coletivo protegido não é meramente reflexa, por ricochete, da violação ao interesse primordialmente individual. É uma abordagem inédita, eu desconheço outras decisões do TST com essa construção, mas o que ela está dizendo aqui é que precisa ser um dano ao interesse intrinsecamente ou inerentemente coletivo ou difuso. Não basta o Ministério Público apontar que houve lesão a um conjunto de direitos individuais e extrair dessa lesão uma repercussão coletiva. É uma visão, me permitam, muito restritiva quanto à configuração do dano moral coletivo. Não é o tipo de decisão que a gente costuma exaltar, enaltecer nas nossas aulas. A gente sempre procura trazer teses que, né, favoreçam a atuação institucional do MPT, mas eu trago aqui como contraponto. Eu acho que é uma baliza aqui relevante para a nossa reflexão. Vamos lá. Dentro desse aspecto conceitual, tem dois pontos aqui que são, sim, de fundamental importância. Se vocês precisassem discorrer sobre o dano moral coletivo ou esboçar um conceito de dano moral coletivo, vocês precisariam, na prova, sim, de maneira inafastável, obrigatória, exaltar o caráter objetivo desse instituto e realçar o fato de que a aferição do dano moral coletivo ela se dá in re ipsa. Nós veremos aqui algumas emendas do TST que ilustram bem esses dois aspectos. São aspectos complementares. Na verdade, um deriva do outro. Mas o primeiro aspecto nem sempre foi assim, viu, pessoal? Aqui há um adendo importante. Nas primeiras condenações de dano moral coletivo no âmbito do seu trabalho, utilizava-se uma fórmula de redação que era falar em sentimento de repúdio, desapreço, indignação. Configura dano moral coletivo, não todo e qualquer infração trabalhista, né? Nós já assumimos aqui essa premissa, já convencionamos isso, mas aí dizia-se, nos primeiros acordos, irregularidades, infrações que despertem indignação, repúdio, sentimento de desapreço coletivo, ensejam o dano moral coletivo. Ainda hoje nós temos decisões com esse tipo de redação. Mas me parece que esse é um paradigma superado.
Quando eu penso em repúdio, indignação, é como se eu estivesse levando essa discussão para um campo de subjetividade, que é mais próprio do indivíduo. Quem fica indignado é o indivíduo. Quem sente repúdio, repulso é o indivíduo. A coletividade, como ente abstrato, ela não sente repúdio. Não é? É diferente você dizer que a coletividade pode compartilhar determinados valores comuns e que uma infração trabalhista ela violou valores compartilhados pela coletividade. Ou violou, uma expressão que eu particularmente uso muito, em alguns contextos, a irregularidade trabalhista violou o senso ético médio da coletividade. Mas aqui não é um mero preciosismo terminológico. A gente quer, na verdade, deslocar essa reflexão do campo da subjetividade. Quando eu vou avaliar se houve ou não abalo moral, dano moral individual, eu tenho que olhar para o sujeito, para o indivíduo. Eu tenho que perquirir, né, se houve afetação da esfera psíquica dele. Há uma análise subjetiva que é indispensável. No caso do dano moral coletivo, a gente tem que fugir desse tipo de consideração. A gente tem que objetivar, ou tentar tornar mais objetiva a aferição do dano moral coletivo. Isso é dito não por mim, não por membros do MPT, isso é algo já sedimentado na jurisprudência do TST. Então, tem um tópico lá do material, tá assim, caráter objetivo do Instituto. Deixa eu compartilhar a tela novamente com vocês. Tem lá várias emendas. O reconhecimento do dano moral coletivo significa ampliação do dano extrapatrimonial para um conceito não restrito a sofrimento ou a dor pessoal. Fala aqui em modificação... Ah, não, perdão, pessoal, isso não é acordo TST. Isso aqui é uma lição de Xisco e Thiago, extraída lá do livro Dano Moral Coletivo. Então, olha, eu não vou olhar para aspectos subjetivos, se houve sofrimento, abalo psíquico, se houve dor pessoal. Não, a coletividade ela não experimenta esse tipo de sentimento subjetivo. Agora, você pode dizer que a infração violou ofendeu valores que são fundamentais, que são compartilhados pela coletividade. Então, é isso que se denomina de dimensão ou caráter objetivo do dano moral coletivo. Eu trouxe aqui algumas emendas que vão reforçar essa ideia. Essas primeiras são da SDI 1. Primeiro caso, relatado pelo ministro João Orestes Dallazen. A configuração do dano moral coletivo independe de lesão subjetiva a cada um dos componentes da coletividade. Independe da verificação de sentimento coletivo de desapreço ou repulsa. E aí é esse ponto que talvez passe despercebido por muita gente, né? Quem pegar acordos mais antigos, petições do Ministério do Trabalho mais antigas, vai ver muita referência a sentimento de indignação, repúdio, desapreço, repulsa. E isso, me parece, tem que ser evitado nos dias atuais. Isso aí nos remete a uma análise mais subjetiva. É como se a gente estivesse perquirindo sobre um abalo a uma esfera psíquica da coletividade. Isso não existe. A gente tem que olhar se a infração ofendeu valores objetivos, partilhados, compartilhados pela coletividade. Então, não tem que olhar para repercussões subjetivas, né? Outro acordo da SDI 1, que está aí no material, do ministro Cláudio Brandão, diz que eu não tenho que olhar se houve prejuízo financeiro para os empregados, se os empregados individualmente considerados eles experimentaram dano psíquico. Nada disso precisa ser perquirido quando eu estou discutindo se houve ou não dano moral coletivo. Aqui um outro julgado do ministro Vieira de Mello Filho. Incabível perquirir na conduta do réu a existência de incômodo moral. O que revela investigar é a gravidade da violação infligida à ordem jurídica, a partir do fato objetivo da violação da ordem jurídica. A redação vai variar, nem sempre a redação é convergente, né? Mas há uma tendência muito clara a se buscar essa objetivização, né? Acho que é essa a palavra,
na análise do dano moral. Mariana, eu acho que você está se referindo ao acordo da ministra Peduzzi, né? Esse da 4ª turma, publicado na semana passada. Exatamente, eu concordo com você. Eu acho que a decisão da ministra Peduzzi está equivocada. Ela, né, alude ali a necessidade de uma prova inequívoca, que normalmente está associada à busca desse elemento subjetivo. Tem que provar que houve abalo moral, abalo psíquico aos trabalhadores. Não, no dano moral coletivo a gente não precisa ir atrás disso. Agora, uma meia-culpa precisa ser feita pela instituição. Ainda hoje, colegas que não estão, digamos, tão atentos à evolução da jurisprudência, não vão tão a fundo na análise doutrinária, eles continuam reproduzindo nas petições iniciais. Se provocar sentimento de indignação, de repúdio, de repulsa, de desapreço. Com isso, sem perceber, a gente está trazendo a discussão para o campo subjetivo, né? E quando se fala de direito extrapatrimonial titularizado por coletividade, a gente não precisa passar por essas perquisições. A gente vai para valores objetivos que tenham sido violentados pela conduta do infrator. E aí, complementando esse raciocínio, tem a ideia de que o dano moral ele é aferido em re ipsa. Sobre isso, eu trouxe aqui no material uma decisão do STJ, mas, no mesmo sentido, nós temos várias no TST. Dano moral coletivo é aferível em re ipsa. Sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que viole direitos de conteúdo extrapatrimonial de coletividade, revelando-se desnecessária, deficiente, dispensável a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. É uma redação curtinha, né? Está aqui bem sintética, bem compacta. Essa é a ideia que vocês têm que levar para a prova. A aferição decorre da mera constatação do ilícito que viole direitos extrapatrimoniais de uma coletividade, sem a necessidade de demonstração de prejuízo concreto, prejuízo inequívoco ou efetivo abalo moral. Quando se trata de dano moral coletivo, isso não é relevante. Já tentando aqui, pessoal, avançar um pouco, para a gente não se estender tanto, eu cumpri a minha promessa inicial. A pergunta seguinte que eu trago, em tom provocativo, é: infrações trabalhistas que lesionem uma única vítima podem ensejar reparação por dano moral coletivo? Vou usar o exemplo da moda, que está aí na ordem do dia. Todos devem estar acompanhando o grande incremento do número de casos envolvendo trabalho escravo em âmbito doméstico. Houve um salto impressionante do número de denúncias no âmbito do MPT. Há quem atribua isso, inclusive, à repercussão desse podcast sobre a mulher da casa abandonada. E o fato, eu comentava isso com os alunos do MPT Track, eu mesmo recebi nos últimos dias 3 denúncias de trabalho escravo em âmbito doméstico. Muitas dessas situações, né, o MPT tem, mediante autorização judicial prévia, para relativizar a garantia da inviolabilidade do domicílio, feito diligências lá nas residências, constata quadro de trabalho degradante ou análogo a escravo e promove o resgate do trabalhador ou trabalhadora doméstica. Coincidentemente, muitos dos casos que nós tivemos recentemente envolviam idosos. Uma situação como essa enseja dano moral coletivo ou é algo que se esgota, se exaure só com a reparação dos direitos individuais da vítima? E aí, ampliando, para tornar a questão mais acadêmica, mais doutrinária, uma infração que lesiona diretamente uma única vítima pode ensejar reparação por dano moral coletivo? A resposta é sim. Não é a opinião pessoal de Flávio, não é a opinião do MPT, não é o MPT puxando a sardinha para o seu lado. O TST já enfrentou essa questão diversas vezes. E eu trago no material, acho que 4 acordos, pelo menos, em que o TST reconheceu expressamente a possibilidade de que um evento que teve uma única vítima, né, enseja o deferimento de reparação por dano moral coletivo. Mas, Flávio, como assim? Eu repeti isso diversas vezes ao longo da nossa conversa. O que gera dano moral coletivo é o quê? É quando um ato ilícito, grave, ele ofende, ele viola
valores compartilhados pela coletividade. Se eu tenho um caso de trabalho escravo, trabalho infantil doméstico análogo ao de escravo, né? Um caso de discriminação, um caso de assédio sexual, mesmo afetando diretamente uma única vítima, pode ter essa transcendência, essa dimensão coletiva, por ofender valores que são compartilhados por toda a coletividade. Então, o primeiro caso que eu trouxe para vocês é um caso oriundo da Bahia, já um tanto antigo, mas um caso muito conhecido, envolvendo uma menor, chamada Gabriela, trabalhava como doméstica numa residência na Bahia, num contexto que foi considerado como de trabalho escravo, trabalho análogo do escravo. E vejam o que diz a ementa. ACP, trabalhador doméstico, exploração de trabalho infantil, trabalho degradante, condição análoga à de escravo, dano individual que se irradia para toda a categoria doméstica, possibilidade, transindividualidade e indenização por dano moral coletivo. A prática de trabalho infantil doméstico, aliada à condição degradante e análoga ao trabalho escravo, ainda que direcionada a uma vítima em particular, representa nítido dano moral coletivo, na medida em que a lesão sofrida se irradia de forma difusa e generalizada para toda a categoria dos trabalhadores domésticos. Os outros julgados que eu trouxe tratam da hipótese de acidente de trabalho com vítima fatal. A empresa descumpre normas de saúde e segurança, em razão disso ocorre ali um acidente de trabalho grave, morre um trabalhador. Será que isso vai se resolver, vai se esgotar só na reparação por danos morais e materiais aos sucessores do trabalhador falecido? Ou será que o MPT precisa atuar numa situação como essa? Tanto na perspectiva de inibir a reiteração da conduta, ou seja, uma atuação de feição inibitória, como também uma ação de feição reparatória, para reparar não o prejuízo ali dos sucessores da vítima, mas a lesão a valores extrapatrimoniais titularizados pela coletividade. O TST, em mais de uma ocasião, tem reconhecido que essa situação enseja também reparação por dano moral coletivo, mesmo que tenha havido uma única vítima ali, é um acidente fatal com uma única vítima. E tem até um outro julgado, que está aí no material, em que sequer houve vítima fatal, na verdade, sequer houve acidente. Entendeu-se que o mero descumprimento de normas de saúde e segurança, né, quando evidenciar uma negligência, uma omissão grave por parte do empregador, pode ensejar dano moral coletivo. E aí, para reforçar essa ideia, eu trouxe aqui no material o texto da orientação número 5 da CODEMAT, nossa coordenadoria que trata dessas questões de meio ambiente do trabalho. Vejam só o que é que diz a orientação número 5. Acidente de trabalho, dano moral coletivo. Nas denúncias de acidente laboral, o MPT poderá postular judicialmente a reparação do dano moral coletivo, se verificada na investigação e na observância de normas de segurança e medicina do trabalho, ainda que o trabalhador acidentado ou seu sucessor já tenha ingressado com ação judicial pleiteando indenização individual. Qual é o mérito da orientação número 5? Deixar claro que uma coisa é a reparação dos prejuízos individualmente experimentados pela vítima ou os prejuízos titularizados pelos sucessores. O MPT não vai se ocupar disso. Eventualmente, a Defensoria Pública pode se ocupar disso, não é? O sindicato poderia se ocupar disso. O MPT vai atuar coletivamente de inibir novas irregularidades, ou seja, exigir, instar o empregador a cumprir, dali por diante, as normas de saúde e segurança, mas ele pode também postular a reparação do dano moral coletivo. Fabrícia está comentando que, numa prova, ela não lembra exatamente qual, havia ali lesão a direitos de um grupo de trabalhadores, uma situação de lesão a direitos iguais homogêneos. Era um caso envolvendo trabalho análogo de escravo, e no espelho, o examinador exigiu que, além do dano moral coletivo, houvesse também a formulação de pedido coletivo de reparação de danos morais individuais, né? Além da tutela dos direitos trabalhistas típicos. É verdade, isso já aconteceu, talvez até em mais de uma ocasião, Fabrício, eu não lembro com exatidão agora, mas é um tema que a gente pode abordar aí mais adiante.
né? De fato, isso já aconteceu. Por ora, eu quero que vocês guardem essa ideia de que um fato que afeta diretamente uma única vítima, né? A depender da gravidade, se ele violentar, se ele ofender valores objetivos compartilhados pela coletividade, ele enseja reparação por dano moral coletivo. E aí, 2 exemplos disso seriam esses que eu mencionei: acidente de trabalho fatal com única vítima, ou um caso de resgate de trabalhador doméstico em situação análoga de escravo, um caso também já enfrentado pelo TST. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos lá. Só mais 2 questõezinhas bem pontuais para a gente descansar por hoje e guardar as energias para amanhã. Já se discutiu no TST se entes públicos poderiam ser condenados ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. E aí, um adendo. Eu tomei conhecimento dessa discussão, na verdade, através de um artigo doutrinário escrito pelo colega Marcelo Freire Sampaio Costa, aquele autor cuja leitura eu indiquei a vocês no início da nossa aula. Marcelo tem um artigo específico em que ele comenta uma decisão da SDI 1, um processo proveniente do Estado da Bahia. Está indicado o número do processo aí no material. O Estado da Bahia era acusado pelo MPT de desvirtuar contratos de estágio no âmbito do serviço público. E o MPT formulava, além de pedido de imposição da obrigação de fazer ou não fazer, reparação por dano moral coletivo. Instaurou-se um debate nas instâncias ordinárias. Mas como assim vai condenar o Estado da Bahia? Será que essa condenação não vai onerar, na verdade, a própria sociedade? Porque o fundamento do pedido é que a coletividade, a sociedade teve interesses lesionados. Mas quando eu onero o ente público com o pagamento de indenização, será que eu não estou agravando ainda a lesão à coletividade, né? Já que não é, digamos, não vai recair ali sobre o bolso do gestor, seria o erário que teria que arcar com a condenação? É um debate relevante, né? Mas a SDI 1 entendeu que também o poder público, né, quando age como empregador, quando é o responsável pelo ilícito, ele pode vir a ser condenado a pagar a indenização por dano moral coletivo. Então, tem esse precedente da SDI 1. Esse caso envolvendo o Estado da Bahia. Por fim, pessoal, o último aspecto desses que eu chamei de mais conceituais, para a gente encerrar a nossa conversa hoje, é a discussão sobre a sujeição ou não dos pedidos de dano moral coletivo a prazo prescricional. É o que a gente chama de prescritibilidade, né? Tradicionalmente se defendia no MPT que qualquer pretensão relativa à defesa de direitos difusos e coletivos de estrito senso, e aí eu não estou falando simplesmente de pretensões reparatórias, mas qualquer pretensão, qualquer pedido relacionado à defesa de direitos difusos e coletivos seria imprescritível. Xisto é um dos que defende esse ponto de vista de maneira muito bem articulada no seu livro sobre dano moral coletivo. O que é que ele dizia, basicamente? É importante vocês conhecerem a linha de raciocínio utilizada pelo MPT para defender essa tese. Prescrição, a gente sabe, é algo que decorre de segurança jurídica, né? E pressupõe sempre a inércia do titular de um direito. Não é isso? O titular do direito, ele poderia exercitar uma pretensão, não faz, o tempo flui, transcorre, e aí, em nome da segurança jurídica, como os conflitos não podem se eternizar, se perpetuar no tempo, o direito diz, não, a partir de agora, desse marco aqui, já não é mais possível o exercício dessa pretensão. Então, é aquela ideia, o que normalmente está por trás, é chamada teoria da accionata, né? Só posso cogitar de prescrição se houver inércia do titular.
Então, é se o titular do direito pudesse exercitá-lo, mas não o fez. Aí sim faz sentido cogitar de prescrição. Quando a gente pensa em direitos difusos e coletivos estrito sensu, essas duas categorias de direitos meta-individuais, e aí vejam, eu não estou falando aqui de direitos individuais homogêneos. No caso dos direitos individuais homogêneos, é diferente. Sempre se entendeu que as pretensões voltadas à tutela de interesses individuais homogêneos são prescritíveis. Porque nos interesses individuais homogêneos, o próprio nome já revela, os interesses são individuais. O que significa que os respectivos titulares, querendo, eles podem ir ao judiciário pela via individual. Embora exista a possibilidade de um autor coletivo, um legitimado coletivo, né, propor uma defesa coletiva desses direitos. Mas, quando o titular do direito individual homogêneo ele decide não acionar o judiciário individualmente, ele está se mantendo inerte. E ele está assumindo um risco, né, decorrente dessa opção que ele faz. Então, a situação dos direitos individuais homogêneos é diferente. No caso dos direitos homogêneos, a gente consegue enxergar a inércia do titular do direito. Quem não for diligente o suficiente, quem deixar escoar o prazo previsto na legislação sem ir atrás da providência, não pode depois se queixar. Ah, mas é porque o legitimado coletivo não atuou. Tudo bem, deveria ter atuado, não atuou, mas você poderia ter atuado individualmente e não atuou. E aí você atrai para si o ônus lá da prescrição. Quando eu penso em direito coletivo, estrito sensu, e direito difuso, eu não tenho como empregar esse raciocínio. O que é que diz lá o Código de Defesa do Consumidor, artigo 81, parágrafo único? Tá? Ele apresenta ali uma definição do que seria direito difuso, direito coletivo estrito sensu. Direito difuso seria aquele titularizado por um contingente indeterminado de pessoas vinculadas entre si, né, por circunstâncias de fato. As palavras não são exatamente essas, mas a ideia é essa, aproximadamente. O dispositivo fala em contingente indeterminado de pessoas, mas a doutrina até, a meu ver, com razão, sustenta que o mais correto seria falar em contingente indeterminável, ou seja, insuscetível de determinação. Então, no direito difuso, eu tenho essa característica. É uma coletividade que não é passiva de determinação, e entre os membros dessa coletividade não existe vínculo jurídico, não existe relação jurídica base. Eles estão ligados uns aos outros por circunstâncias fáticas. Essa foi a fórmula adotada pelo legislador brasileiro. Já no direito coletivo estrito sensu, não, eu tenho um grupo, categoria ou classe, e entre os membros dessas coletividades, ou entre eles e a parte contrária, existe o que o legislador chama de relação jurídica base. No caso do direito coletivo estrito sensu, é possível, sim, determinar quem são os membros da coletividade, né? Diferentemente do que ocorre lá no caso dos direitos difusos. Mas percebam que aqui, tanto nos direitos difusos quanto nos direitos coletivos estrito sensu, eu não estou falando de direitos que são titularizados por indivíduos. Os titulares de direitos são coletividades. Num caso será um grupo, categoria ou classe, no outro caso será um contingente indeterminado de pessoas. Entendam que, tanto numa hipótese quanto na outra, o titular do direito, essa coletividade que titulariza o direito, ela nem que ela quisesse, ela poderia comparecer diretamente em juízo para reivindicar a prestação jurisdicional. No caso de direitos difusos e coletivos estrito sensu, só quem pode ir ao judiciário, bater as portas do judiciário e pleitear a entrega da prestação jurisdicional são os legitimados coletivos. Ministério Público, Defensoria, associações, sindicatos. Os legitimados coletivos eles foram inertes, eles deixaram escoar o prazo de 5 anos, né? E não tomaram providências. Tudo bem, em nome da segurança jurídica, talvez seja necessário sepultar aquela discussão e dizer que aquilo já não é mais passível de debate. Mas o que é que há de injusto aí? É que a prescrição atuaria, nesse caso, como uma penalização de quem não foi o responsável pela inércia. Porque quem ficaria prejudicado seria a coletividade, que é titular do direito. Só que não foi dela a inércia, ela não poderia ir a juízo. A inércia aqui ela é imputável a um terceiro, que é o legitimado coletivo.
E aí surge a pergunta, é justo penalizar o titular do direito quando ele não poderia ir diretamente ao judiciário? É justo penalizá-lo pela inércia de um terceiro? Defendia-se no MPT que não seria justo, que a conclusão seria, portanto, a de que, em se tratando de direito coletivo, estrito sensu e difuso, não haveria prescrição, mesmo que o legitimado coletivo se mantivesse inerte e demorasse a atuar, porque nós não teríamos inércia imputável ao próprio titular do direito. Nós chegamos a ter alguns julgados do TST de turma acolhendo essa tese. Até um caso proveniente da Paraíba, a PRT em que eu atuo, a PRT 13, nós conseguimos defender, né, com sucesso essa tese lá na 7ª turma do TST. Mas esse entendimento está absolutamente superado, tanto na jurisprudência do STJ quanto na jurisprudência do TST. É um tema muito, muito atual, muito importante para o próximo concurso. Quem vem acompanhando a jurisprudência já deve ter identificado que o entendimento que prevalece hoje é o de que as ações civis públicas, mesmo aquelas que versam sobre tutela de direitos difusos e coletivos estrito sensu, se sujeitam à prescrição. Essa tese que são imprescritíveis, essas pretensões, não cola mais na jurisprudência. Resta discutir apenas qual seria o prazo prescricional aplicável a essa hipótese. A lei da ação civil pública não contém qualquer referência a prazo prescricional. O que é que o STJ e o TST têm feito? Vão buscar lá na lei da ação popular, artigo 21 da lei 4717 de 65, para a ação popular, a expressa previsão do prazo prescricional de 5 anos. Né? E aí, dentro daquela ideia de que nós temos um microsistema normativo do processo coletivo, aplica-se analogicamente à lei da ação popular para dizer que as ações civis públicas estão sujeitas a prazo prescricional de 5 anos. E isso tem sido aplicado, inclusive, em relação aos nossos pedidos de dano moral coletivo. Se o MPT é cientificado de uma conduta ilícita, instaura um inquérito, começa a investigar, deixa transcorrer o prazo de 5 anos e vai ao judiciário depois, propõe uma ação civil pública com pedido de reparação por dano moral coletivo, quando é evidenciado que decorreu mais de 5 anos, desde o fato, né, até a proposição da ação, a Justiça do Trabalho hoje tem declarado prescrito, ou melhor, prescrita a pretensão do MPT à reparação de dano moral coletivo. Professor, Pois não. posso fazer uma pergunta? Claro, à vontade. Esse prazo é a partir do início do inquérito? Ele começa a contar a partir de lá ou a partir do momento em que vocês recebem a denúncia? Perfeito seu questionamento. Para mim, esse é um ponto que permanece em aberto. Nós tivemos, veja, nós já há alguns anos, nós víamos acumulando decisões desfavoráveis nas turmas do TST. Acho que em 2020 chegou o primeiro caso, a SDI 1. E foi um caso decidido por maioria apertadíssima. Vários ministros lá na SDI 1 tentaram encampar a tese da imprescritibilidade. Isso quando envolvesse direitos difusos e coletivos estrito sensu, né? Nunca em relação a direitos individuais homogêneos. E vamos deixar de lado, individuais homogêneos sempre se entendeu que se sujeita à prescrição. E aí, nesse julgado, que foi definido por 8-6, né, a tese que prevaleceu foi a da prescritibilidade. O ministro Cláudio Brandão, ele pediu vista e ele sustou a questão de ordem, em que ele, quando ele percebeu, né, eu acho que foi isso que aconteceu, quando ele percebeu que a tese da imprescritibilidade não seria vencedora, ele se empenhou em discutir essa questão do marco inicial da fluência do prazo prescricional e ele levantou, inclusive, a possibilidade de ocorrência de causas de suspensão ou de interrupção da fluência desse prazo. E a tese defendida pelo ministro Cláudio Brandão era de que o termo inicial a ser considerado deveria ser a data da conclusão do inquérito civil. Ou é que ele dizia o seguinte, não basta a mera denúncia, a notícia de fato. Às vezes o Ministério Público vai precisar realizar uma série de diligências para a formação do seu convencimento. Não dá para dizer que é com a denúncia que o membro do Ministério Público ficou convencido da existência da irregularidade,
como é que você vai exigir dele que atuasse naquele momento quando ele nem praticou as diligências investigatórias? Ele não tem a sua convicção formada. Então, dentro daquela perspectiva da accionata, você só cogita de influência de prazo prescricional a partir do momento em que a parte poderia ou deveria agir, mas não agiu, né? E, amparado nessa premissa, o ministro Cláudio Brandão dizia, olha, vamos considerar o termo que o prazo é de 5 anos e ele começa a fluir da formação do convencimento do meu Ministério Público. Como não é fácil identificar, né, em cada situação quando é que se dá essa formação do convencimento, ele propôs um critério genérico. Olha, vamos considerar a data de encerramento do inquérito. A partir dali, 5 anos para um eventual pedido de dano moral coletivo. A tese não prevaleceu, né? Ela não foi também expressamente refutada, mas a ideia que prevalece é a de que seria a partir da notícia de fato, e aí é numa analogia que normalmente tem sido feita com aquelas questões do prazo decadencial da rescisória em caso de colusão, tema que é tratado na súmula 100 do TST, tema também muito importante para a preparação para o concurso do MPT. Então, numa analogia ali, tem se entendido que é da ciência do fato. E a ciência do fato seria a apresentação da denúncia, né? A autuação do procedimento. E eu acho que não é a melhor solução. Eu torci muito para que a questão levantada pelo ministro Cláudio Brandão pudesse ter ressonância ali, ecoar no tribunal, mas isso acabou não acontecendo. Entendeu? Mas é uma preocupação válida, né? Já que nós perdemos a questão da definição do prazo, vamos trabalhar para, né, definir qual seria, então, o entendimento mais justo quanto ao termo inicial da contagem do prazo e aprofundando para avaliar se haveria ou não algum tipo de marco interruptivo ou suspensivo, algum evento que pudesse produzir esse efeito lá na contagem do prazo. Alguém mais? Pessoal, em respeito aqui à minha promessa, eu vou encerrando por aqui. Obrigado a todos pela companhia, pela paciência, pelas excelentes contribuições. Acho que foi um papo produtivo, né? A gente passeou aqui por vários aspectos desse tema. E amanhã a gente retoma para analisar as linhas de fundamentação que podem ser invocadas para fundamentar um pedido de reparação. Muito obrigado, Vivian, Karina, Paula, pelas palavras gentis. Érica, foi um prazer tê-las aqui. Um bom descanso para vocês, boa noite, até amanhã.